Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando prosseguimento às nossas aulas de estatística. Nosso próximo tema para hoje é medidas de tendência central, ainda no estudo da estatística descritiva. Vamos conhecer um pouquinho o que são essas medidas de tendência central, quais são essas medidas de tendência central. Então, como eu já falei, a nossa intenção agora aqui, dentro do estudo da estatística descritiva, ainda é dar informações sobre os dados que a gente pesquisou. Então, se eu tenho uma série de valores lá na minha pesquisa, as medidas de tendência central vão fazer parte desses dados, dessas características desses dados, como está descrito aqui, ó. São valores numéricos que têm como objetivo dar características que descrevem o grupo de valores pesquisados. Então eu vou representar através de um número aquele grupo todo de informações que eu coletei, né? Para isso eu vou utilizar alguma ou as três medidas de tendência central, que são elas. As principais são a média, que a gente usa quase que diariamente na nossa vida, né? A moda, já vamos falar um pouquinho sobre ela. E a terceira delas é a mediana. Então essas serão o foco do nosso estudo da aula de hoje dentro das medidas de tendência central. Então, iniciando aqui pela média, vamos conhecer como é que funciona a média na matemática aqui dentro dos nossos estudos. Primeiro que o símbolo para a média é esse x com a barra em cima, é um x minúsculo, uma barra reta em cima. Na verdade, qualquer letra que você tenha uma barra em cima está representando a média daquele grupo de valores. No caso aqui, a nossa variável a gente vai identificar como x, então se eu tenho um x com a barra em cima, quer dizer que eu estou trabalhando com a média daquele grupo de valores da nossa variável. E para eu calcular a média, como é que eu faço? A média vai ser o resultado da divisão da soma dos valores da variável pela quantidade desses valores. Então, aquele clássico, né? Se eu quero saber, por exemplo, a média do primeiro, a nota média do primeiro com o segundo bimestre, eu somo as duas notas e divido por 2. Então, quando a gente fala aqui em quantidade de valores, é sempre quantos valores eu estou somando para daí fazer essa divisão. É importante sempre que você saiba que eu tenho que somar esses valores e dividir pela quantidade de valores. Uma breve fórmula aqui, ó, da média. Então o x barra, a média, né? A gente costuma chamar ele de x barra, com essa barra em cima, né? Então vai ser esse símbolo aqui, para quem não conhece, é o somatório. Então eu estou somando o xi. Xi, como eu já falei antes, é o resultado da minha variável. Então se a minha variável vai ser uma série de idades, então eu vou somar todas essas idades, né? Todos os meus x que eu concluí a partir da minha pesquisa, né? E depois eu vou dividir pela quantidade de valores que eu somei. Lembre o seguinte, esse i é aquele mesmo i que a gente já colocou em aulas anteriores da posição. x1, x2, x3, então o x1 é o primeiro resultado que eu obtive, o x2 é o segundo resultado que eu obtive, enfim, até eu ter todos os valores daquela minha série que eu estou, no caso, calculando a média. Vamos colocar um exemplo aqui, ó. A média de 10, 14, 13, 15 e 18 é... Listando todos eles. Então, estou colocando... essa barra aqui ficou um pouco tortinha, mas seguindo, ó. Estou somando todos eles, 10 mais 14, mais 13, mais 15, mais 18, dividido por 5. Mas por que 5 nesse caso aqui? Porque eu tenho 5 valores, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores, sempre respeitando essa ideia. Tá? A soma desses valores da parte de cima aqui da minha fração é 70 e dividido por 5. 70 dividido por 5, 14. Então a média desses 5 valores ali é 14. Beleza? Então eu posso até representar, sei lá, exemplificar dizendo que isso aqui é um gasto de litros de combustível durante os 5 dias úteis da semana. Então segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, enfim, até 18 litros na sexta-feira, eu chego a uma conclusão lá no final que eu gastei em média, ou a média de consumo da semana foram 14 litros da minha semana, né? Próxima das medidas de tendência central é a moda. A gente representa com MO. Esse nome moda, a gente costuma inclusive usar no dia a dia para outras situações, né? Por exemplo, uma roupa, um calçado, enfim, uma peça de vestuário que a gente diz que está na moda, né? A gente costuma dizer que está na moda quando a gente percebe que tem muitas pessoas utilizando aquele determinado objeto. Né? Então, se você sai na rua e percebe que todo mundo não, mas muita gente está usando boné vermelho, você vai concluir o quê? Que usar boné vermelho está na moda. Né? Esse termo que a gente usa no dia a dia, ele foi usado a partir desse termo da estatística, dessa moda da estatística. Por quê? Veja aqui comigo. Ó. É o valor que ocorre com maior frequência. Então você vai observar todos os teus dados pesquisados, qual é o valor que se repetiu mais
entre todos os valores pesquisados. Esse valor com a maior repetição, maior frequência, vai ser a nossa moda. Então veja aqui nesse exemplo. Na série de dados 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 15, 17. A moda é 10. Né? Ó, MO igual a 10. Aqui eu coloquei um exemplo bem fácil da gente perceber da repetição. Né? O único que se repete, inclusive, aqui é o 10. Né? Para a gente entender. Quem se repetiu mais vezes? Quem se repetiu mais vezes foi o 10. Por isso, ele é a moda. Tá? Então, sempre você vai observar dessa maneira. Dentre todos os valores da tua pesquisa, qual é aquele que repetiu mais? Esse valor a gente vai ter como moda. Aí tem algumas observações aqui. Ó. Primeira, a moda é a única das medidas de tendência central que você pode ter mais de uma. Como assim mais de uma? Se você tiver um empate, voltando aqui no exemplo de cima, ó, aqui eu tive 3 10. Se eu tivesse 3 9 também dentro desse grupo de valores pesquisados, eu teria um empate entre a maior frequência. E nesse empate da maior frequência eu tenho mais de uma moda, eu tenho duas modas nesse caso. Né? Então, como diz assim, ó, nesse caso existirá duas ou mais modas. Então eu posso ter várias modas num grupo de valores. Se eu tiver vários valores com a mesma quantidade de frequência, com repetição, e essa repetição ser o maior valor para vários dados que eu pesquisei ali, esses vários dados vão ser moda. Né? Então eu posso ter duas, três, enfim. Normalmente a gente vai ter assim, quando muito, 3. Uma ou duas é o mais normal, mas pode acontecer ele ter mais. Mas normalmente é duas, uma normalmente, no máximo duas. Tá? E tem uma outra situação. Se ninguém se repetir, se você coletar valores lá e nenhum valor se repetir, não existe moda. Tá? Então a moda, de novo, é aquela que eu posso ter mais de uma ou não ter moda. Não ter um resultado que se repete. Se nenhum valor se repetir, você vai dizer que esse grupo de dados não tem moda. E a maneira como a gente descreve isso é dizendo que ele é amodal. Tá? Então quando você vê essa palavra amodal, quer dizer, o grupo de dados, o grupo de valores numéricos que eu tenho ali, nenhum deles teve repetição. Né? Vou pegar um exemplo mais ou menos assim. Ó. Eu tenho lá um grupo de pessoas que eu quero saber a idade desse grupo de pessoas. Se todas as idades forem idades diferentes, ninguém teve repetição de idade naquele grupo ali, você vai dizer que a moda daquele grupo de idades não existe. Ou seja, é amodal. Aquele grupo de dados é amodal. Beleza? E a terceira das nossas medidas de tendência central é a mediana. A gente representa aqui com MD. E o que é a mediana? A mediana é o número que se encontra no centro de uma série de dados, estando esses ordenados em rol. Então, primeira coisa, você só consegue determinar a mediana a partir dos dados organizados em rol. Por que disso? Porque a partir dessa organização dos dados, você precisa saber quem é o valor que está no centro. Mediana está no meio. Tá? Então, se eu tenho 5 valores, 1, 2, 3, 4, 5 valores, é o valor que está na terceira casa ali, que vai ser a minha mediana. Veja um exemplo aqui. Ó. Então, na série 2, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 18, a mediana é 10. Mas por que essa mediana aqui é 10? Veja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores. Se eu tenho 9 valores, eu tenho 4 para a esquerda, 1, 2, 3, 4, parei no 9. 4 para a direita, 1, 2, 3, 4, parei no 13. E o 10 ficou sozinho ali no meio. Beleza? Então, por isso, o 10 é a mediana desse grupo de 9 valores que eu tenho ali. Tá? Então, sempre colocados em rol, ordenados, veja, com todos eles aqui está em ordem crescente, né? Organizei todos em rol, o valor que está no meio, dentre todos eles, é a mediana. Ok? Aí você vai me perguntar assim, mas professor, se tiver 2 valores, ou se tiver uma quantidade par de valores, então não tem um valor no meio, né? Se eu tiver uma quantidade par, eu não vou ter um valor central, vou ter 2 valores centrais. Aí nesse caso aqui, ó, se a quantidade de valores estudados for par, a será a média dos 2 valores centrais. Então você está contando 10 valores, teve o que ficou na posição número 5 e o que ficou na posição número 6, que são os centrais. Você vai pegar esses 2 valores e vai calcular a média. Soma os dois, divide por 2, esse resultado vai ser a mediana desse grupo de dados estudados. Beleza? Então as 3 medidas de tendência central principais são essas: média, moda e mediana. Ok? Valeu!